Cordial para nós, assistentes sociais, que é ele que justifica a nossa razão de ser, a nossa existência. Não haveria serviço social sem questão social, tá? Por isso que ele é tão importante. Ele é um subtópico de fundamentos do serviço social, só que como ele tem uma discussão que é muito profunda, envolve também a questão dos direitos, da cidadania, da pobreza, da desigualdade social, acaba que ele é um mundo que vai muito além dos fundamentos do serviço social e por isso que ele é um módulo aqui no nosso curso. Bora lá para a gente entender sobre o conceito, o histórico, a relação da questão social com o serviço social e bem como se comporta a questão social na cena contemporânea. Fechou? Bora lá. Olha só, vamos começar e por isso que ele é um módulo aqui no nosso curso. Bora lá para a gente entender sobre o conceito, o histórico, a relação da questão social com o serviço social e bem como se comporta a questão social na cena contemporânea. Fechou? Bora lá. Olha só, vamos começar essa primeira aula falando sobre a definição de questão social, sendo ainda mais preciso em termos sociológicos o conceito de questão social. E olha aqui, ó, já pega isso aqui, que isso aqui daqui a pouco eu vou trazer para você, explicando por que eu usei a palavra conceito, tá? Para definir questão social. Existem várias perspectivas de questão social, múltiplas definições, concepções críticas, concepções conservadoras. Não por acaso, questão social tá aqui, olha, com aspas. Olha o detalhe. As aspas, elas são justamente para dizer que questão social não existe um conceito uno. O conceito ele é diverso, ele é plural. Nós vamos trabalhar aqui nessa aula algumas concepções de questão social, tanto a concepção mais conservadora, religiosa, bem como aquela que nos importa, que é a perspectiva crítica, marxista sobre questão social, e também vamos tratar da concepção da escola francesa de questão social, que é aí a crítica ao fundamento da questão social dentro da escola marxista. Bom, começando com essas duas concepções de questão social, nós veremos que existe a concepção conservadora e a concepção crítica. São perspectivas de análise sobre o mesmo, abre aspas, fenômeno da realidade. Na perspectiva conservadora, que é aquela que acaba sendo, infelizmente, predominante na sociedade brasileira, ela é tratada como uma disfunção social de indivíduos e grupos que não conseguem se adaptar à sociedade capitalista, representando assim um desequilíbrio à ordem e coesão social. Então, a perspectiva conservadora visualiza a questão social como sendo um problema. Como ela é um
problema, ela acaba sendo uma coisa que é de ordem individual, de uma não adaptabilidade do sujeito. O sujeito não se adaptou, o sujeito não se esforçou, a pessoa ela não, digamos assim, correu atrás de fazer uma mudança na sua vida. Então é uma perspectiva que a gente chama conservadora, porque ela limita a questão social ao indivíduo, à pessoa em si, ali na sua ação individual. E, portanto, ela apresenta um desequilíbrio. Independentemente, porque vocês sabem que o conservadorismo hoje ele tem graus e níveis. Quanto mais conservador, mais esse desequilíbrio se torna, na verdade, em perigo. Hoje a gente tem toda uma discussão de que uma parcela da sociedade muito conservadora vê toda expressão da questão social como sendo algo perigoso, algo que é violento, algo, portanto, que merece repressão, que certamente não é aquilo que nós defendemos, tá? Mas você precisa saber que existe essa perspectiva de ver a questão social como um problema e que, portanto, naturaliza, entendeu? Os fundamentos da desigualdade social. Vou dar um exemplo muito visível para você. Uma certa vez eu saí para um restaurante e à mesa ao lado eu tive o desprazer de ouvir a conversa que estava na mesa ao lado desse restaurante que eu estava. E a conversa, a parte mais leve da conversa, era o seguinte: as pessoas falando sobre pessoas em situação de rua e como elas deveriam ser forçadamente, obrigatoriamente esterilizadas para não se reproduzir mais. Então, a gente consegue ver aqui uma concepção conservadora sobre a desigualdade social, uma perspectiva individualizante, culpabilizante, moralizante e eu diria até neofascista, né? Se a gente ainda quiser trazer mais elementos políticos aí para fazer essa análise, saindo, extrapolando aí um pouco a teoria. Entende que essa é uma visão que vê sempre um desequilíbrio, uma disfunção social. E essas pessoas que estão nesse arco da desigualdade social, elas devem, portanto, ser corrigidas. Elas devem, portanto, ser tratadas. Olha que isso aqui é importante para nós do serviço social, que isso acaba sendo requisitado para nós, tá? Bom, nessa linha há um problema individual, como eu mencionei para vocês, dos sujeitos, causando uma desarmonia social. Essa perspectiva influenciou o serviço social na sua gênese profissional, quando a gente começou, né, a ser profissão lá no início do século XX, porque também nós éramos influenciados por uma perspectiva católica, por uma perspectiva neotomista, positivista, e essa era a visão do serviço social. Certamente ela permanece nos dias de hoje, mas ela permanece numa menor dose, numa dose não hegemônica, digamos assim, porque hegemonicamente hoje o serviço social tem como característica de entender a questão social a perspectiva crítica, que é a que eu vou falar agora para você. A questão social é fruto da exploração nessa linha. Ela é fruto da exploração própria do sistema
capitalista. Atenção, própria do sistema capitalista. Questão social só existe no capitalismo. Antes do capitalismo, nós não tínhamos questão social e daqui a pouco eu vou te explicar o motivo disso. Que, por sua vez, gera acúmulo e concentração da riqueza. Olha, a gente está falando de acúmulo, de concentração de propriedade privada, de riqueza, resultando em uma larga desigualdade social. Social, aqui leia-se uma desigualdade que é econômica, que é cultural, que é política, que é de diversos níveis. Este cenário de desigualdade que se dá em meio à abundância, então, de um lado, nós temos pessoas que não conseguem ter acesso à água potável, e do outro nós temos pessoas que têm na sua casa 50 piscinas, entende? Então, é a falta em meio à abundância. É muito comum, inclusive, as pessoas usarem como exemplo uma foto do condomínio muito luxuoso de São Paulo, nos livros de geografia, de história tem muito também, que do lado é um condomínio de luxo, do outro lado é uma comunidade que não tem acesso a grande parte de, inclusive, saneamento básico, por exemplo. Então, a perspectiva crítica entende a questão social, analisando essa desigualdade que se dá em meio à abundância. Coaduna, portanto, em conflitos entre as classes sociais, aqui classe burguesa e classe trabalhadora, sendo também uma esfera da questão social a rebeldia e a luta social na denúncia dessa desigualdade. Atenção aqui para a rebeldia. Na perspectiva crítica, a questão social ela é desigualdade econômica, ela é desigualdade social, cultural, mas ela também é rebeldia, ela é resistência a essa desigualdade, porque se entende questão social não só no seu aspecto negativo, mas também nessa possibilidade de organização política, de consciência de classe, de compreensão desse cenário, porque se a gente compreende esse cenário, você consegue exigir alguma resposta sobre essa situação. E ao longo da história isso foi feito. E o resultado disso são políticas sociais. Então, se hoje nós temos um direito básico de, por exemplo, a jornada de trabalho ser limitada a 40 horas semanais, por exemplo, é porque isso foi fruto de lutas sociais, de rebeldia, de resistência política para uma vida mais digna da classe trabalhadora. Isso não é dado, tá? A gente não pode naturalizar isso como sempre foi assim e sempre será. Sabe por que não é? Porque, por exemplo, alguns países que já alcançaram várias jornadas mais flexíveis de trabalho estão querendo retornar às 44 horas semanais. O Brasil ainda permanece, mas países da Europa estão querendo voltar a ter 44 horas semanais, porque o capitalismo ele sobrevive da
exploração da força de trabalho, entende? Não existe capitalismo sem exploração da força vital de outra pessoa. Então, a questão social na perspectiva crítica é desigualdade econômica, mas é também rebeldia, é luta social, é resistência política, é o que gera isso, que são as políticas sociais como mecanismos de direitos para tentar aí, né, tornar essa balança, essa contradição entre as classes mais equilibrada ou um pouco menos injusta, digamos assim. Então, aqui a gente viu duas perspectivas sobre questão social. A perspectiva conservadora, que é individualizante, que é moralizante, que culpabiliza o indivíduo e que, portanto, percebe a mudança a partir de uma mudança individual e visando a coesão social, o ajustamento social, e a perspectiva crítica, por outro lado, que já analisa essa perspectiva de forma mais ampla, vendo que a questão social é fruto de um sistema de exploração do trabalho, de uma classe sobre a outra, e que isso gera desigualdade social, econômica e política, e que também é a luta social para denunciar essa desigualdade. Então, a questão social tem essas duas visões. Ao que o serviço social adota, ao que nós acreditamos e defendemos, é a perspectiva crítica de questão social. E eu vou defender essa tese aqui ao longo da minha aula com vocês, porque ela é que é importante para nós, mas certamente te mostrando os dois lados dessas visões, tá bom? Bom, olha só, na definição da perspectiva crítica marxista sobre questão social, a questão social ela é nada mais, nada menos do que nós chamamos de fruto da Lei Geral de Acumulação Capitalista. Lei Geral de Acumulação Capitalista, que é uma tese do Karl Marx na sua obra magistral O Capital. Ele nunca fala essa palavra questão social, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. O que ele fala é sobre essa Lei Geral de Acumulação Capitalista, ou seja, a razão de existir do capitalismo nada mais é do que a apropriação da riqueza. Essa riqueza, ela é socialmente produzida, ela é produzida por todos, com base na exploração do trabalho, mas a apropriação, os frutos dessa riqueza, eles são apropriados de forma privada por uma parcela muito pequena da população. E aqui eu não estou falando do seu HB20, eu não estou falando da sua casa financiada no banco. Aqui eu estou falando de bilhões, trilhões de dólares. Eu estou falando da burguesia monopolista e de grupos empresariais que detêm os meios de produção, que possuem 50 empresas, que ninguém nem sabe quem é o dono. Eu não estou falando da propriedade privada de um carro, de um apartamento, de uma casa. Eu estou falando da riqueza, gente. Eu estou falando de bilhões de dólares, petróleos. Eu estou falando
alto nível realmente de riqueza, porque, né, a gente não pode achar que pequenas conquistas são riqueza, isso não é riqueza. No capitalismo, o que é riqueza é a propriedade privada e os meios de produção, porque é eles que geram riqueza. O resto é só aí distribuição da riqueza, é consumo, é serviço, é capital financeiro, que enfim a gente não vai entrar aqui agora, mas para Marx o que existe na verdade é uma produção da riqueza de forma coletiva, as pessoas produzem a riqueza coletivamente, mas ela é apropriada pela classe burguesa. E é essa desigualdade de acesso à riqueza que é socialmente produzida que gera o que Marx chama pauperismo. Então, o resultado da Lei Geral de Acumulação Capitalista é o pauperismo. E esse pauperismo nada mais é do que uma desigualdade que ela é essencial ao capitalismo, ela é intrínseca ao capitalismo. É uma desigualdade que ocorre em meio à abundância. Diferente da pobreza de antigamente, da idade feudal, dos povos antigos, egípcios, maias, enfim, muito antigos, onde a pobreza, ela acontecia, com certeza. Nós tínhamos pobreza? Tínhamos. Nós tínhamos fome? Tínhamos. Nós tínhamos violência contra a mulher, por exemplo? Tínhamos. Mas só que isso não acontecia em níveis de barbaridade social como acontece hoje. E também havia uma pobreza fruto da escassez e da impossibilidade de capacidade produtiva, especialmente porque a gente não tinha ciência, né? Vamos pensar há 300, 500 anos atrás, a gente não tinha conhecimento científico que a gente tem hoje, a gente não tinha o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, portanto, o ser humano ficava refém de conhecimentos que são importantes, mas eram muito do senso comum, refém de tempestades, que de certo modo a gente tem até hoje, mas a gente controla muito mais o processo produtivo, né? O homem hoje ele tem um domínio quase completo da natureza, tá? Não ache que o homem está alheio à natureza, a gente não está. Acontece que esse domínio ele também é privado, tá? Porque se um dia o planeta Terra acabar, pode ter certeza que quem tem dinheiro suficiente, gente, não vai acabar, vai achar outro planeta e vai, não à toa já estão fazendo isso, né? Então, olha só, o pauperismo é a razão de ser da desigualdade social e econômica, essa apropriação privada. Olha, atenção para isso aqui. Então, nós podemos dizer que na perspectiva crítica marxista, a questão social ela tem muita relação com o pauperismo. Nós podemos dizer que são similares, né? O pauperismo é um dos elementos da questão social, não é o único, mas é um dos mais importantes elementos da questão social, porque nós veremos que também são expressões da questão social a desigualdade de gênero, raça e diversos outros elementos que a gente poderia citar.
Então, para fins da perspectiva crítica, a questão social é essa apropriação privada da riqueza que é socialmente produzida, o que gera uma desigualdade própria da sociedade capitalista. Antes, essa pobreza, essa desigualdade acontecia por meio da escassez, da ausência, da falta de desenvolvimento das forças produtivas. Hoje ela acontece porque ela dá lucro para uma pequena parcela da sociedade. Ou você não acha ou você acha, na verdade, que é coincidência a gente ter o mesmo número de pessoas que não têm teto e habitação ser o mesmo número de tetos vazios. Acho que isso é uma coincidência, um acaso, uma coisa natural, é assim mesmo, sempre foi assim. Um exemplo disso são os dados de São Paulo. Nós temos quase o mesmo número de pessoas em situação de rua, temos o mesmo número de imóveis vazios. Então, isso não é uma coincidência e isso também não é por acaso. Isso acontece porque o capitalismo ele sobrevive de especulação e de exploração da maioria. Bom, então nós categorizamos desigualdade social no capitalismo, que também como econômica e política, como sendo questão social. Então, questão social é um conjunto de desigualdade social, econômica e política, que a gente ainda vai ver mais elementos sobre isso aqui no decorrer dessa aula. Vamos falar de Yamamoto. Marilda Yamamoto é uma autora referência para tratar desse assunto. Ela é, digamos assim, a pioneira a trazer essa perspectiva crítica sobre questão social para o serviço social. E para ela, eu trouxe aqui a clássica referência dela na obra Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, que ela escreve junto com Raul de Carvalho, que ela vai trazer a concepção clássica de questão social. E isso aqui despenca em concurso. A questão social não é senão as expressões do processo de formação, e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. Lembra que eu falei que questão social é desigualdade, mas também é rebeldia, também é luta social, também é resistência? Aqui Yamamoto está falando isso, que só existe questão social a partir do desenvolvimento e do ingresso da classe operária no cenário político, e que denuncia que essa riqueza está sendo apropriada de forma privada por uma minoria. E ela vai exigir à classe trabalhadora do Estado e do empresariado o seu reconhecimento enquanto sujeito. E ela vai exigir isso a partir de greves, de lutas sociais, de buscas, de reduzir essa carga horária extenuante de trabalho, inclusive de solicitar que crianças não trabalhassem, que crianças não frequentassem o meio fabril, de direito a férias, direito à licença saúde. Isso são frutos
das lutas operárias para tentar diminuir esse fosso desigual, de solicitar, por exemplo, descanso remunerado nos finais de semana, 30 dias no ano. A gente sabe que poderia ser muito mais, mas imagina um mundo sem isso. Essa contradição Já do proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros Para tipos de Maria de intervenção. Carvalho, a questão social é a manifestação no cotidiano da vida social da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e da repressão. Que citação linda, gente! Toda vez que eu leio essa citação da Yamamoto, eu falo, agora, Marilda, tu brilhou. Essa citação, ela tem uma síntese que poucos intelectuais conseguem escrever. Porque ao mesmo tempo ela está falando do ingresso no cenário político, mas ela está falando da expressão disso na vida cotidiana. A questão social ela é expressão de toda essa desigualdade entre as classes sociais na vida cotidiana de diversos níveis e formas. E ela fala ainda que a questão social ela vai trazer, né, para o cotidiano que se tenha outras ações para o seu trato, para além da caridade e da repressão. Porque durante muito tempo, a única instituição social que se preocupou, e olhe lá, com a situação de pobreza, deficientes, idosos, pessoas com adoecimento mental, foi a Igreja Católica. Então, a classe operária, ela não quer mais só receber, pegar o seu pires e receber aquela concha de sopa, sabe? Não quer só esse favor, não quer só essa caridade, é um gesto importante, reconhecemos, mas queremos mais do que a nossa sopa e o nosso pão. Queremos políticas sociais, políticas de saúde, seguro de emprego, seguro previdenciário, creche, licença maternidade, direitos, queremos direitos. Então, fruto dessa reivindicação aqui, esses outros tipos de intervenção são os direitos sociais que estão previstos nas políticas sociais. E além da caridade, a classe trabalhadora, dentro dessas expressões da questão social, busca também muito além da repressão. Porque durante muito tempo, as greves, as lutas sindicais, elas sofreram fervorosas repressões. E até não acho que isso foi só na Europa, isso foi no Brasil também. Um exemplo é a revolução, entre aspas, de 30 que aconteceu em São Paulo. Um dos primeiros benefícios sociais, caso você não saiba, de São Paulo foi para as viúvas dos manifestantes da Revolução de 30. Era algo muito inédito, né? As pessoas foram protestar e acabaram morrendo. O que acontece quando um trabalhador morre? Hoje pensam por morte. Não acho que isso é natural e que isso é óbvio. Isso é fruto de luta social e de reivindicação política organizativa da classe trabalhadora. Então, não queremos caridade, nem queremos repressão. Queremos direitos.
É isso ou a revolução, né? Então, a classe trabalhadora, lembre-se, nesse jogo de hegemonia entre conquista, concessão do Estado, busca também essa intervenção através de políticas sociais. Mas é aquilo, se vocês não derem isso, a gente vai fazer revolução. Então, a classe trabalhadora é uma mediação aí. E o Estado e a burguesia preferem entregar os anéis do que perder os dedos. É melhor realmente você fazer políticas sociais, implementar políticas sociais, do que passar por processos revolucionários, como tinha acontecido, acabado de acontecer, se a gente parar para pensar, no início do século XX, na União Soviética, né, que não teve aí diálogo de política social, foi processo revolucionário, todos os czares foram mortos, e a própria burguesia fez isso com os antigos monarquistas na França, na Revolução Francesa de 1789. Então, na aula de política social a gente vai ver um pouco mais sobre isso, como foi esse processo de luta e reivindicação, as primeiras políticas sociais que aconteceram, sim, no século XIX, mas a questão social é o que traz a possibilidade de existir políticas sociais, porque ela é justamente essa também rebeldia. E Yamamoto traz isso assim de forma muito brilhante. Bom, ela traz o seguinte: questão social sendo desigualdade é também rebeldia. Então, questão social é os dois. E atenção que isso cai muito em concurso. Pois os sujeitos sociais, ao vivenciarem as desigualdades, a elas também resistem e expressam o seu inconformismo. Também resiste a elas, embora as viva. É nesta tensão entre produção de desigualdade, de rebeldia e da resistência que trabalham os assistentes sociais. Não é pouca coisa não, hein? Situados nesse terreno movido por interesses sociais distintos, os quais não é possível abstrair, não é possível fingir que isso não existe. Ou tampouco não é possível deles fugir, porque pertencem à trama da vida em sociedade. Então, o assistente social, ele está justamente atuando nessa mediação de interesses de classes. Pare para pensar que o nosso maior empregador é o Estado, ou então a empresa, mas os nossos usuários, que nós atendemos, geralmente são a classe trabalhadora ou as pessoas que nem conseguem, muitas vezes, acessar o mundo do trabalho, ou que enfrentam as mais variadas desigualdades, situações de vulnerabilidade social e risco social. Então, o assistente social atua nessa contradição de desigualdade, de rebeldia, de atender e possibilitar a partir de direitos mínimas condições de existência e dignidade pessoal, mas também de manter uma ordem, né? Porque se foram elencadas políticas sociais é para uma relativa manutenção da ordem social capitalista. Fala ainda em Yamamoto, nessa citação longa que faz, é muito importante para vocês verem. A questão social diz respeito ao conjunto das expressões de desigualdades engendradas na sociedade capitalista madura
impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade humana. O trabalho das condições necessárias à sua realização, assim como de seus frutos. Expressa, portanto, disparidades econômicas e políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa as relações entre amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal. Esse processo é denso de conformismos, mas também de resistências. Olha a contradição o tempo todo surgindo, tá? Essa contradição o tempo todo, ela está dentro da questão social e da nossa intervenção. Forjado antes as desigualdades, expressando a consciência e a luta pelo reconhecimento dos direitos políticos de todos os indivíduos sociais. Então, questão social, ela é expressão da desigualdade, mas ela é também desigualdade econômica, política, entre as classes, de gênero, raciais, é conformismo, mas também rebeldia e resistência. Bom, finalizamos essa primeira parte e eu te vejo na segunda, que a gente vai com aluna, firme aí na tua aprovação. Eu sei que esse